E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia do Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, venho te convidar para prestar atenção em mais uma aula de Biologia que é sobre interação gênica. É uma aula muito legal, a gente vai ver aqui alguns exemplos que são cotidianos, tá? E a gente vai estudar um pouquinho mais da genética mendeliana, só que aqui são variações da primeira lei de Mendel, tá bom? Então, a gente vai entender um pouco sobre a interação gênica, o que é interação gênica, a cor da plumagem em periquitos, ou seja, a gente vai entender como que ocorre a interação gênica para a geração desse tipo de característica, tá? A cor das penas de periquitos australianos, ela é codificada por um processo de interação gênica. E aí a gente vai ver também o exemplo da interação gênica na forma das cristas dos galináceos, ou cristas das galinhas. Então, o que é interação gênica? Ainda nos primórdios da genética, verificou-se que a herança de certas características somente podia ser explicada admitindo-se a atuação conjunta de alelos de dois ou mais genes. Surgiu, então, o conceito de interação gênica para designar essas situações. Interação gênica é quando eu tenho vários genes trabalhando em conjunto para gerar uma característica. Então, assim, diferente do que a gente imaginava antes, porque a gente pensava que cada gene poderia gerar uma característica, eu tenho situações em que um gene gera uma característica. Mas existem situações em que vários genes vão trabalhar em conjunto para gerar uma única característica. Ok, pessoal? E nós vimos em aulas anteriores que a gente falou sobre pleiotropia, certo? Em que um gene pode gerar várias características. Aqui é o contrário. Eu tenho uma única característica sendo codificada por vários genes. Então, esses genes interagem entre si, promovendo a formação de um único caráter. Como a gente pode ver aqui nessa figura, eu tenho dois pares de cromossomos homólogos, né? Eu tenho esse par homólogo aqui e este outro par de cromossomo homólogo aqui. Esse primeiro par, ele tem o gene A. Esse segundo par, ele tem o gene B. O gene A e o gene B têm as suas variações, que são os alelos. Eu tenho o alelo dominante do gene A e o alelo recessivo do gene A. Aqui do mesmo jeito, eu tenho o alelo dominante do gene B e o alelo recessivo do gene B. Então, esses dois genes, localizados em pares de homólogos diferentes, interagem entre si para gerar uma única característica, ou seja, gerando um único caráter. Isso é interação gênica, que agora a gente vai ver alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo é a cor da plumagem em periquitos australianos, tá? Então, vocês sabem que esses periquitos, eles têm basicamente 4 fenótipos diferentes. Nós temos aqui o fenótipo da plumagem branca, a plumagem amarela, azul e a plumagem verde. Essas características que a gente pode ver são os fenótipos, né? 4 fenótipos diferentes. Esses fenótipos, eles são gerados por genótipos, que a gente vai ver quais são esses genótipos. Então, essa é a espécie, Melopistacus undulatus. Esse é o nome científico do periquito australiano. Então, a coloração deles é controlada por 2 genes com segregação independente. Eu vou voltar aqui para o slide anterior para vocês entenderem o que eu acabei de dizer. O que é segregação independente? Os alelos Azão, Azinho e Bzão, Bzinho, eles estão separados em cromossomos diferentes, né? O gene B e o gene A estão em cromossomos diferentes. Então, durante a formação dos gametas, esses cromossomos podem se separar tranquilamente. Então, eles se segregam, se separam independentemente. Por isso que a gente está citando aqui que a coloração da plumagem desses periquitos ela é controlada por 2 genes
que se segregam independentemente. Isso significa que os genes que controlam a formação da coloração dessas plumagens, eles estão em cromossomos diferentes, porque eles se segregam independente. Então, eu tenho o alelo Azão-Azinho e os alelos Bzão-Bzinho, que vão trabalhar em conjunto, vão interagir para gerar esses fenótipos, certo? No caso do periquito, que é branco, ele possui como genótipo apenas alelos recessivos, ou seja, não tem nenhum alelo dominante presente. Esses alelos recessivos, eles vão codificar a produção de zero pigmento, sem nenhum pigmento. Então, como não tem pigmento nenhum, a plumagem desses pássaros vai ser branca, certo? Já os periquitos que são amarelos, olha aqui o genótipo deles. O genótipo dele vai ser o quê? Azinho, azinho, um Bzão e um traço. O que significa esse Bzão e um traço? Porque no lugar deste traço, pode ter um Bzão ou pode ter um Bzinho, tanto faz. Não vai mudar a cor do periquito. Então, todos os amarelos, eles possuem pelo menos um alelo Bzão presente. E nenhum alelo dominante do gene A. Ok? O periquito que é azul, ele possui este genótipo. Ele vai ter pelo menos um alelo dominante do gene A e nenhum alelo dominante do gene B. Ele vai ser homozigoto recessivo para o gene B. Ok, pessoal? Já no caso do periquito que é verde, ele tem pelo menos um alelo dominante do gene A e pelo menos um alelo dominante do gene B. Certo? Lembrando que no lugar do traço, tanto faz se for azão ou azinho, não vai mudar. Aqui pode ter um azão ou um azinho, e aqui também pode ter um azão ou um azinho, não vai alterar. Então, esses são os genótipos possíveis. Aí você me pergunta, por que isso acontece, professor? Nós vamos agora entender. Presta bem atenção. O alelo azão, ele vai codificar a produção de um pigmento chamado melanina. Pessoal, a melanina é o mesmo pigmento, por exemplo, que dá cor à nossa pele, certo? Ele dá cor aos nossos olhos, aos pelos. No caso desses pássaros aqui, a melanina ela vai colorir a plumagem, certo? O alelo azão codifica a produção de melanina. O alelo azinho, que ele é recessivo, ele é um alelo que é inativo, ele é como se fosse uma forma mutante do alelo azão. Então, ele promove a ausência de melanina, certo? Beleza. Já o alelo Bzão, ele vai condicionar a deposição de um pigmento amarelo. Esse pigmento amarelo, que vai ficar na plumagem dos pássaros, ele é chamado de psitacina, certo? Então, se tiver o Bzão presente, o indivíduo vai gerar o pigmento amarelo, psitacina. Já se ele tiver o alelo Bzinho, que é o alelo recessivo, né? Ele não vai produzir nenhum pigmento amarelo. Então, como é que esses alelos vão se combinar para gerar aquelas cores, né? O verde, o amarelo, o azul e o branco. Então, vai ser da seguinte maneira. Preste bem atenção. Se o indivíduo tiver pelo menos um alelo dominante, azão, e nenhum alelo dominante do gene B, ou seja, Bzinho, o que vai acontecer? Ó, o azão aqui, o que diz? O azão, ele produz melanina. Então, ele vai produzir a melanina, que é um pigmento que vai dar uma coloração azul, certo? Então, a melanina vai ser produzida, mas não vai ser produzida o pigmento amarelo, porque está dizendo aqui, ó, que o Bzão, se tivesse o Bzão presente, ele produziria um pigmento amarelo. Mas como eu só tenho o Bzinho, ele vai produzir zero de pigmento amarelo. Então, se não tem o amarelo e só tem o pigmento melanina, que é o azul, a plumagem do pássaro vai ser totalmente azul, certo? Agora, o outro genótipo, qual é? Vai ser o genótipo azinho, azinho, Bzão e um traço. O que significa esse genótipo? Se eu tenho azinho, azinho, não tenho azão presente, então não vai produzir melanina. Se não produz melanina, então vai ter ausência de melanina, ok? Beleza. Mas veja que está presente o alelo Bzão. O Bzão deposita pigmento amarelo, então ele vai ter zero de melanina
e vai produzir o pigmento amarelo, que é a psitacina. Então, a plumagem desse animal vai ser amarela. Então, esse é o motivo pelo qual esse animal vai ter a plumagem amarela. O outro fenótipo é o fenótipo verde, plumagem verde. Por que a plumagem verde ocorre? A plumagem verde ocorre nos indivíduos que têm pelo menos um alelo dominante do gene A e pelo menos um alelo dominante do gene B. O gene azão, o alelo azão, como eu mostrei para vocês, ele produz a melanina. Então, ele vai depositar melanina nessa plumagem, que é um pigmento que dá uma coloração meio que azulada, certo? Já o alelo Bzão, como eu mostrei para vocês, ele deposita um pigmento amarelo. Sabe quando você estudou artes lá, quando criança, você estudou sobre a mistura das cores, né? Você sabia lá que se misturar o amarelo com azul fica verde. Então, aqui na prática, realmente, o azul da melanina junto com o amarelo da psitacina gerou uma coloração verde ali na plumagem desse pássaro. Então, por isso que indivíduos que têm pelo menos um alelo dominante para o gene A e para o gene B vão ter a cor verde. E por último, como eu já mencionei para vocês, se o indivíduo não tem alelo Azão e se ele não tiver o alelo Bzão, ele não vai produzir melanina e ele também não vai produzir o pigmento amarelo. Consequentemente, o indivíduo vai ter zero de pigmento. Então, a plumagem será branca totalmente. Então, é assim que se forma esses fenótipos, né? É assim que esses genes, esses alelos se combinam para formar essas características. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal, de uma geração parental, onde eu vou cruzar indivíduos verdes, no caso periquito verde, com indivíduos brancos. Como eu tenho uma geração parental, quer dizer que esses indivíduos, eles são puros, ok? Significa o quê? Se esse aqui é verde, ele é puro, ele vai ter tanto o pigmento da melanina, quanto o pigmento psitacina, que é o pigmento amarelo. Então, ele vai ter todos os alelos dominantes. Ele é puro, geração parental. Então, ele vai ser azão, Bzão. Ele é duplo homozigoto dominante. Então, para os dois genes, ele vai ser homozigoto dominante. Para o gene A e para o gene B. Esse indivíduo que é branco, ele é o quê? Ele é duplo homozigoto recessivo. Porque ele vai ser homozigoto recessivo para o gene A e homozigoto recessivo para o gene B. Como é que eu faço esse cruzamento? Eu vou pegar os gametas que esses indivíduos podem gerar e vou promover a união desses gametas. Qual é o gameta que o indivíduo azão, Bzão pode gerar? Bem, azão, Bzão gera gametas azão e Bzão. Eu tenho que ter um representante de cada alelo. Eu vou ter um representante do alelo A e um representante do alelo B. Como eu só tenho azão e Bzão, então eu vou ter azão, Bzão para o gameta deste indivíduo verde aqui. Já o indivíduo branco, ele vai produzir gametas Azinho, Bzinho, porque ele só pode conseguir produzir esses gametas. Beleza, agora se eu pegar esse espermatozoide aqui, juntar com este óvulo aqui, eu vou juntar A com A e B com B. Então, eu vou pegar o Azão daqui com o Azinho daqui. Vai gerar um indivíduo Azão, Azinho. Eu vou pegar este Bzão aqui, junto com este Bzinho, vai ficar Bzão, Bzinho. Como eu tenho um alelo dominante de cada gene, ou seja, eu tenho um Azão e um Bzão, ele vai gerar um indivíduo verde. Então, veja, se eu pegar um indivíduo puro da cor verde com o indivíduo puro da cor branca, eu vou ter indivíduo heterozigoto, nesse caso duplo heterozigoto, porque ele vai ser heterozigoto para o gene A e heterozigoto para o gene B. Então, vai gerar um indivíduo verde. Então, agora eu tive aqui a primeira geração, que é a geração F1. Então, tem um experimento que eu posso promover, fazer com que esses indivíduos dessa geração possam se cruzarem entre si, né? E aí a gente vai ter aqui, ó, o cruzamento de F1 com F1. Os indivíduos da primeira geração cruzaram com os indivíduos da primeira geração. Então, esses aqui são os indivíduos que nasceram naquela primeira geração, que agora vão ser cruzados entre si.
eu sei o genótipo deles, eles são duplo heterozigoto. Então, eu vou agora fazer um cruzamento entre esses indivíduos duplo heterozigoto. E aí, como é que eu faço o cruzamento de duplos heterozigotos? Eu tenho que primeiro gerar o gameta deles, depois eu vou juntar esses gametas. Então, são dois passos. Gera o gameta, depois junta esses gametas. Como é que eu vou gerar o gameta desses indivíduos? É muito simples. Olha aqui, ó. Esse aqui é o genótipo desses dois. Então, se eu fizer com isso aqui, vai servir para os dois. Que é o mesmo, né? Então, primeiro, eu vou pegar este Azão, vou juntar com este Bzão, vai gerar o primeiro tipo de gameta. O gameta Azão Bzão. Vou juntar agora este Azão com este Bzinho, vai gerar agora um segundo gameta, Azão Bzinho. O terceiro gameta vai ser o gameta que tem este Azinho que se junta com este Bzão. Vai ficar Azinho Bzão. E a última combinação de gameta vai ser quando eu junto este Azinho com este Bzinho, vai gerar Azinho Bzinho. Então, esse indivíduo duplo heterozigoto, ele conseguiu formar 4 tipos de gametas. Então, são gametas, os gametas que servem para um vai servir para o outro, porque o genótipo é o mesmo. Então, o que eu vou fazer agora? Tem uma outra maneira de a gente gerar esses gametas, tá, pessoal? Essa primeira forma que eu mostrei para vocês é utilizando essas setas, tá? Mas existe uma outra maneira, ó. Eu sei que eu tenho Azão e Azinho aqui. Então, eu vou pegar um Azão e vou separar deste Azinho, ok? Para cada Azão e para cada Azinho, eu vou colocar um Bzão e um Bzinho. Então, vai ficar um Bzão e um Bzinho. Para o Azão, um Bzão e um Bzinho para este Azinho. Agora, eu vou juntar este Azão com este Bzão, vai gerar o primeiro gameta, Azão Bzão. Este Azão com este Bzinho vai gerar o segundo gameta, Azão Bzinho. Este Azinho com este Bzão vai gerar o terceiro gameta, que é Azinho Bzão. E o quarto gameta, Azinho com Bzinho, vai gerar também este Azinho Bzinho. Então, isso aqui é a mesma coisa daquele outro método. Então, são dois métodos diferentes de se produzir gametas. Beleza, eu já sei quais são os gametas. Os gametas são esses aqui são os gametas do outro lá, né? Então, são genótipos iguais. Eu fiz o quadrado de Punnett. Então, aqui, ó. Como foi que esse primeiro indivíduo foi formado? Ele é o resultado do cruzamento, da fecundação deste gameta com este gameta. Eu junto A com A e B com B. Eu tenho Azão, Azão, ficou Azão, Azão aqui. Eu tenho Bzão aqui, com Bzão dali, ó, ficou Bzão, Bzão. Essa mesma metodologia você vai seguir para todos esses indivíduos aqui. Fazendo esses cruzamentos, ó, aqui, esse indivíduo ele é o resultado destes dois cruzamentos. Esse outro aqui é o resultado da união deste gameta com este gameta aqui, ó. Ficou Azão daqui com Azão daqui, ficou Azão aqui. Bzão daqui com Bzinho dali, ficou Bzão, Bzinho. Então, fiz isso para todo mundo, gerei as combinações de genótipos diferentes. Essas combinações, logicamente, a gente já sabe qual seria a cor que cada um vai corresponder. Fazendo a contabilização desses fenótipos, quantos são amarelos, quantos são verdes, quantos azuis e quantos são brancos, a gente tem a proporção fenotípica. E aí eu descubro que do cruzamento entre dois indivíduos duplo heterozigotos, eu vou ter a formação de 9 sobre 16 indivíduos que são de cor verde, né? Porque a gente sabe que quem é Azão, tem pelo menos um Azão e pelo menos um Bzão vai ser verde. De 3 para 16 vai ser indivíduos que serão azuis. 3 para 16 serão indivíduos amarelos e 1 para 16 serão indivíduos brancos. Aí você me pergunta, por que sobre 16? Porque aqui são 16 combinações que foram geradas, ok? Então, eu tenho 4 gametas se unindo com 4 gametas, 4 vezes 4, 16. Então, vai gerar 16 combinações que gerou essa proporção fenotípica aqui, pessoal. Então, muito simples, né? A gente pode perceber que esses alelos, eles trabalharam em conjunto para gerar
esses 4 fenótipos diferentes. É bem interessante sobre essas características genéticas. Pessoal, continue estudando, pegue o caderno de vocês, treinem bastante, respondam exercícios que a gente tem muito para a gente aprender sobre a genética. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.